Olá, alunos. Bem-vindo à nossa quarta aula de Introdução à Programação para a Internet. Eu sou o professor Francisco Williams. Nessa aula nós vamos ver os conteúdos de tabelas. Nós vamos ver a utilização da tag Table, ou Table, TR, TD e TH. Vamos ver exemplos de tabelas simples, exemplo de tabelas com colunas agrupadas e exemplo de tabelas com linhas agrupadas. A tag Table, ela indica o início e o fim de uma tabela. Toda tabela tem que ter linhas e colunas. A tag TR indica início da linha. A tag TD, início da coluna. Lembrando que toda tag tem início e tem fim. Então temos o Table barra Table, TR barra TR, TD barra TD. Vamos fazer um exemplo aqui de utilização. Abriremos o nosso editor de texto, salvar o código. Esse vai ser salvo como aula7.html. Depois abriremos no navegador de internet. O meu código fonte já salvo como aula7.html. Lembrando sempre de colocar as tags padrões: HTML, head, barra head, body, barra body. O foco da nossa aula de hoje é essa parte aqui que eu estou indexando, que estou marcando. A tag Table, ela tem um atributo chamado border. Lembram da última aula de atributos? A tag Table tem um atributo chamado border, que ele indica a grossura da borda. Essa grossura da borda ela é indicada em números, lembrando que os valores de atributos são colocados entre aspas. Então esse valor 1 quer dizer que nós vamos estar com 1. Aqui eu estou iniciando a tabela. Aqui eu estou finalizando a tabela. Dentro da tabela vai ter linhas e colunas. Se tem um TR e um barra TR, quer dizer que isso aqui é uma linha. Se tem outro TR barra TR, isso quer dizer que é outra linha. Cada TD indica uma coluna. Se cada linha minha tem duas colunas, eu tenho que colocar dois TDs dentro dela. E aqui mais dois TDs dentro dela. Então a lógica fica uma linha, outra linha. Uma coluna, outra coluna. Outra coluna, outra coluna. Cada ponto desse aqui, ele é conhecido como célula, que é o cruzamento da linha das colunas. Então aqui eu tenho duas colunas e duas linhas, logo eu vou ter 4 células. Essa primeira célula eu indiquei como primeira linha, primeira coluna. Essa outra como primeira linha, segunda coluna. Essa outra como segunda linha e primeira coluna. E essa outra como segunda linha. Deixa eu corrigir aqui. Segunda linha e segunda coluna. Vou salvar. Abrir no navegador. O aula 7. Ficou desse jeito. Isso aqui é uma tabela. Vocês estão vendo que ela tem a borda e indica aqui primeira linha, primeira coluna. Cada coisa que eu escrevia apareceu em um desses aqui. Olhem o código. Esse aqui ficou aqui. Essa outra linha aqui ficou aqui. Essa outra linha aqui ficou aqui. E essa outra linha ficou aqui. Então formou uma tabela de uma linha, duas linhas e duas colunas. Logo a gente tem 4 células. Esse é o nosso primeiro exemplo de tabela. Eu queria que vocês reparassem se eu fizer essa modificação da borda.
Aqui está borda igual a 1. Se eu botasse borda igual a 5, salvasse aqui e mandasse atualizar, a borda ficava mais grossa, vocês estão vendo? Se eu mudasse então a borda aqui para 50, salvasse aqui e mandasse atualizar, a borda ficava maior ainda, certo? Então o atributo border é para fazer essa borda da tabela. Aí está o código fonte. Algumas vezes as nossas tabelas a gente precisa que elas indiquem os títulos, para indicar que o título de cada coluna seja dado um destaque, para poder ficar mais fácil a identificação. Vocês imaginem uma tabela de preço, uma tabela de classificação de um time de futebol. O ideal é que tenha sempre esse destaque lá em cima. Para dar esse destaque, em vez de usar TD para indicar uma coluna, nas colunas que são títulos usamos TH. Vamos agora fazer um exemplo utilizando agora a tag TH. Vamos digitar o código, salvar como aula8.html e depois visualizar no navegador. Eu vou abrir o meu aqui. Esse aqui é o exemplo. A minha tabela começa, vou destacar a tabela. Esse é um exemplo utilizando a tag TH. Eu quero fazer uma tabela que tenha 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Essa tabela vai ter a colocação dos times do campeonato. No título, a primeira coluna vai ser para indicar a colocação. A segunda coluna é para indicar o time. Então na primeira linha eu estou colocando o título das colunas. Por isso eu usei aqui a tag TH e barra TH. TH e barra TH. Essa TH e barra TH vai indicar exatamente que nós estamos finalizando a tabela. Na segunda linha vou botar a classificação primeiro e Flamengo. Flamengo sempre primeiro. Segunda linha, terceira linha, o Vasco em segundo lugar, o Fluminense em terceiro lugar e o Botafogo em quarto lugar. Vamos salvar, lembrando que tem que salvar como aula8.html. Não esqueçam do .html de maneira alguma, sempre colocar no .html. E vamos visualizar como é que ficou isso no navegador. Observem, colocação e time ficou em negrito, porque eles são títulos. Se eles são títulos, automaticamente eles têm que ter um destaque maior. Por isso que foi usado TH. Foi usado TH para indicar as colunas dele. E aqui, Flamengo, Vasco e Botafogo são as outras linhas da nossa tabela. Observem o código fonte.
agora vamos às vezes, quando a gente cria tabela, temos a necessidade de agrupar colunas na mesma linha. Esse termo é conhecido na informática como mesclar colunas. Isso também pode ser feito em HTML. Mesclar colunas é quando a gente tem duas células e a gente quer que elas duas ocupem o mesmo espaço. Perdão, que elas duas sejam uma só. Vamos mesclar, fazer um exemplo de uma mesclagem na horizontal, que é mesclar na mesma linha. Vamos digitar o código, abrir o editor de texto, digitar o código e salvar como aula 9 HTML e visualizar no navegador. Tags padrões, HTML, head, body e HTML. Fechou. Então aqui está a minha tabela. Essa minha tabela, ela tem quantas linhas? Vamos ver? TR/TR, foi feita a primeira linha. TR/TR, feita a segunda linha. TR/TR, feita a terceira linha. TR/TR, feita a quarta linha. TR/TR, feita a quinta linha. Notem que aqui temos 3 colunas, aqui nós temos 3 colunas, aqui tem 3 colunas, aqui também tem 3 colunas. Como que eu sei que são colunas? Porque aqui está TH, são colunas de títulos. TD, são colunas normais. TD, colunas normais. TD, colunas normais. Por que que essa primeira aqui ficou um TD? A primeira linha tem apenas uma, porque elas foram agrupadas, elas foram mescladas. Quando eu uso o atributo COUSPAN, quer dizer que eu estou agrupando colunas. Quantas colunas? O número que eu coloquei aqui. Se eu coloquei 3, ele agrupou 3 colunas em uma só. Para a gente entender isso melhor, é melhor a gente visualizar no navegador. Vamos salvar, abrir o navegador. Opa, cancela. E aí está. Vocês podem ver que da segunda linha em diante nós temos 3 colunas. Nessa primeira eu usei o COUSPAN, ele pegou as 3 colunas e fez uma coluna só. Olha como ficou. Isso são 3 colunas. Isso aqui é que a gente chama de mesclar colunas. Mesclamos as colunas em uma linha. Também podemos fazer a mesclagem de linhas em uma coluna. Esse exemplo aqui a gente usa COUSPAN. COUSPAN é utilizado para mesclar colunas em uma linha. Então, se você tem 3 colunas, mantém somente uma na linha. Observem o código. Agora, como é que será que a gente faz para fazer o agrupamento de linhas numa coluna? Vamos ver o exemplo.
abrir o bloco de notas, digitar o código e vamos salvar agora como aula 10.html e depois visualizar no nosso navegador. Sempre coloquem em todas as nossas aulas as tags padrões. As tags padrões são HTML, head, /head, body, /body e /HTML. Aqui eu coloquei um H1 e H2, lembram disso que nós fizemos na nossa segunda aula? E aqui é da aula de hoje. Na aula de hoje nós estamos aqui fazendo tabelas. Tabelas vai desde o table até o /table. Quantas linhas tem essa tabela? Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Quantas colunas tem? A primeira linha tem 3 colunas. Aqui também, na segunda linha, também tem 3 colunas. Mas aqui, observem, quando eu estava mesclando colunas, era co-span. Co-span. Aqui é row-span. Esse row-span, ele está pegando 3 linhas e juntando numa só. E lá vai estar escrito apenas a palavra multimídia. Como as próximas 3 linhas estão ocupadas pela palavra multimídia, nas linhas seguintes só terão 2 linhas, porque já tem a palavra multimídia da de cima. Vamos salvar essa como aula 10.html, não esqueça que é aula 10.html, e vamos visualizar no navegador. Para melhor entendimento, olhem aqui. Essa coluna mesclou as 3 linhas. Aí a palavra multimídia serve para os 3 produtos. Aqui. Voltando ao código, observem o código. Portanto, o que nós aprendemos nessa aula? Como fazer tabelas HTML. A tag table, a tag tr, a tag td, a tag th, a table para iniciar tabela e finalizar tabela, a tag tr para iniciar linha e finalizar linha, a tag td para iniciar coluna e terminar coluna, th para colunas de título e finalizar colunas de título. Para mesclar células horizontalmente a gente viu o atributo co-span, e para mesclar células verticalmente a gente viu o atributo row-span. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.